Ok, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a radiologia nas lesões do esporte. Então os objetivos dessa aula é apresentar os principais métodos de imagem, o raio-x, a ecografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, correlacionando o seu uso nos pacientes com lesões por esporte, com ênfase nos achados do sistema musculoesquelético periférico. E vamos apresentar as principais indicações de cada método, para as determinadas estruturas ou lesões específicas, né? Então, bom, o esporte está sendo cada vez mais associado a um aumento na qualidade de vida, né? E o número de praticantes de esportes vem aumentando. Idosos e crianças estão se dedicando cada vez mais às práticas esportivas. Atividades esportivas estão mais arriscadas, né, esportes radicais. Isso tudo leva a um aumento das lesões por esporte que a gente vê no dia a dia, né? As lesões elas podem acontecer em vários órgãos e sistemas, né? O que nós vamos falar aqui basicamente é do sistema musculoesquelético periférico, do esqueleto apendicular, das principais lesões que ocorrem nesta região. Fatores contribuintes para as lesões por esporte, nós podemos relatar o traumatismo, erro de treinamento, variações anatômicas, fatores externos como material de treino, né? Está com tênis errado, por exemplo, com tênis com a pisada errada. Isso tudo pode levar a uma contribuição para uma alteração traumática relacionada à lesão por esporte. Bom, é importante sempre saber a história do paciente, né? Qual esporte que ele pratica, se é uma lesão aguda, se é uma lesão crônica, se é um atleta de alto nível ou recreacional. Isso aí pode influenciar no tipo de tratamento que vai ser feito nesse paciente e também se nós precisamos de um diagnóstico rápido, o mais fidedigno possível, o mais pontual possível para o atleta, né? Quando é atleta de alto nível, a gente não pode brincar em serviço, a gente já tem que dar um laudo, o laudo tem que ser um laudo mais assertivo, porque esse é o trabalho, essa é a profissão dessa pessoa, né? E saber também da história do paciente, a mudança de treinamento, né? Tudo isso aí pode ajudar a estreitar o diagnóstico. O exame físico é importante, fazer a inspeção visual, manobras dinâmicas, para saber onde que está doendo, qual que é o movimento que faz que dói. Tudo isso aí vai ajudar a fazer o diagnóstico de qual que é a lesão do paciente. Bom, uma outra coisa que vai ajudar no diagnóstico também é saber, por exemplo, que o exemplo, né, qual lesão qual esporte que o paciente pratica, né? Por exemplo, se ele joga futebol, as principais lesões esportivas relacionadas ao futebol, nós temos lesões musculares, contusões ósseas, e ocorre na maioria das vezes 72% das lesões em membros inferiores, enquanto que a natação, as principais lesões tendinite, bursite e dores na coluna, e isso aí e essa tendinite bursite ela ocorre mais ou menos 61%, né, das lesões ocorrem em membros superiores. Então, cada esporte tem um padrão diferente de lesão, tem uma lesão característica. Então, sabendo qual esporte o paciente pratica, ou se ele pratica esporte, né, que às vezes vai chegar no consultório para vocês, o paciente com dor, vocês têm que perguntar se eles praticam esporte, se pratica esporte ou não, porque isso aí pode ajudar a estreitar o diagnóstico diferencial desse paciente. Bom, o diagnóstico, uma boa parte dos casos, a história e o exame físico permitem o diagnóstico. Para o estudo de imagem, ele pode ser solicitado para confirmar o diagnóstico em caso de dúvida, avaliar complicações da lesão, né? Você sabe que tem uma lesão, mas quer saber até onde ela vai, ou se ela tem mais alguma outra coisa, alguma outra alteração associada. Achados secundários que possam influenciar no tratamento, por exemplo, o paciente tem uma lesão ligamentar no joelho, mas quer saber se tem uma lesão meniscal junto, quer saber se tem uma lesão condral junto. Então, um exame de ressonância magnética, por exemplo, ele consegue avaliar tudo isso aí de uma vez só e definir melhor, então, o tratamento, qual que vai ser o tratamento desse paciente. Diagnóstico diferencial, né, isso nos casos que a gente não tem certeza do que está acontecendo com o paciente. E nos atletas, né, que atleta, como eu já falei para vocês, o atleta ele trabalha com isso, o esporte dele é a profissão dele, então ele tem que ter o diagnóstico assertivo o mais rápido possível e literalmente tempo é dinheiro também para o atleta, que o atleta não pode ficar parado, nem o clube que o contratou, enfim, tem toda uma parte tem toda uma parte monetária também correndo por trás
dos atletas, que isso aí, patrocinadores, tudo isso aí deve ser contemplado. Bom, com relação aos métodos de imagem, vamos falar um pouco de cada método de imagem, né? Lembrando que o raio-x é o primeiro estudo solicitado, ele é ótimo para avaliação das estruturas ósseas periféricas, é um exame de baixo custo e ampla disponibilidade. Lembrar sempre que tem que ser feita 2 incidências perpendiculares, pelo menos 2, não pode ser só uma, porque senão vai ficar faltando, vai passar lesão. E utiliza radiação ionizante, né? Isso é um problema. Mas a radiação é baixa dose, ninguém vai deixar de fazer um exame de raio-x no paciente com uma suspeita de lesão traumática, né? É difícil, né? Claro, vão ter contraindicações relativas e absolutas, mas na maioria das vezes essas contraindicações elas não estão no paciente que está no paciente que está na nossa frente, né? Bom, lembrar então das incidências perpendiculares, aqui só mostrando um caso que a gente não conseguia ver a lesão aqui no terceiro quirodáctilo, e quando a gente vai para o perfil aqui, ó, a gente consegue ver aqui uma fratura da diáfise do terceiro quirodáctilo nessa região. Então lembrar, 2 incidências, essencial, às vezes precisa mais de 2, precisa 3, precisa 4. Nas mãos e no pé, geralmente a gente faz oblíquo em vez de fazer perfil, porque no perfil existe uma sobreposição muito grande das estruturas ósseas. Esse outro caso aqui, AP e perfil, não mostrava a lesão do paciente, ele tinha sofrido um trauma, precisou fazer um oblíquo para a gente conseguir ver a fratura aqui, ó, na cabeça do rádio com extensão intraarticular. Não tem deslocamento de fragmento, nada disso, mas existe uma fratura aqui na cabeça do rádio, o paciente tinha muita dor, e só na incidência oblíqua que a gente conseguiu achar essa fratura. Bom, saindo do raio-x, entrando na ecografia, então a ecografia ou ultrassom, ela vai usar feixes sonoros, né, útil para as estruturas principalmente superficiais, não transmite através do osso e nem do ar, tá? É um exame dinâmico, isso é ótimo, então o paciente ele pode mostrar para o médico qual que é o movimento que faz, que gera a dor nele, então isso aí é muito bom, porque aí você, diferente do raio-x, da tomografia, da ressonância, que o paciente fica parado, nesse não, ele consegue mostrar direitinho qual que é o movimento que ele sente a dor, o médico coloca o transdutor em cima e consegue seguir a sequência ali das estruturas anatômicas para ver o que está acontecendo. É um exame de baixo custo e ampla disponibilidade, é um exame rápido, né, e não invasivo, então isso aqui são várias vantagens que a gente tem no ultrassom. Deve ser utilizado um transdutor de alta frequência para a imagem ficar boa. Um problema do ultrassom é que é um exame examinador dependente. Então, se o profissional que estiver fazendo o exame tiver uma boa experiência na ecografia musculoesquelética, se ele for da área, se o médico requisitante já tiver uma confiança nesse médico, a ecografia ela vai responder melhor os questionamentos do médico que está solicitando o exame. E depois do exame feito, não tem como pegar as fotinhas do ultrassom e levar para outro colega dar uma olhada. No exame ele é feito e é laudado na hora no ultrassom. Diferente do raio-x, da tomografia e da ressonância, que você consegue pegar o filme, ou o CD, ou o DVD e levar para outro colega dar uma outra olhada, caso seja necessário. Então aqui só mostrando o transdutor de alta frequência. Nesse transdutor aqui a gente tem imagens muito boas, né, que por exemplo, nós temos os tendões do manguito rotador, aqui deve ser o supraespinhal, o infraespinhal deve estar para cá. Isso aqui é o tendão do cabo longo do bíceps, isso aqui é o músculo deltoide, isso aqui é a tela subcutânea e aqui é a cabeça humeral. Olha a resolução, como é ótima a resolução do linear. Mas repare que a profundidade, quanto mais profundo vai ficando, passou uns 5 centímetros, a qualidade da imagem vai caindo bastante. Só fazendo um paralelo aqui, ao contrário do convexo, né? O convexo ele é usado muito para as estruturas abdominais, que é o transdutor de baixa frequência. Então ele tem uma menor resolução espacial, mas olha, ele pega uma grande profundidade, né? Então cada um na sua praia, cada um tem uma finalidade. E para a radiologia musculoesquelética, o transdutor que a gente usa é o transdutor linear de alta frequência. Bom, partindo para a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada usa radiação ionizante, a mesma radiação do raio-x. É excelente para avaliação de estruturas ósseas. O aparelho multidetectores hoje oferecem reconstruções muito boas, reconstruções assim que não eram imagináveis há alguns anos atrás. E pode ser muito útil na avaliação das estruturas ósseas do esqueleto axial, onde tem muita sobreposição de estruturas ósseas, de vísceras,
de área, então dificulta a avaliação das estruturas ósseas no raio-x, então a tomografia ela pode ser útil. Aqui mostrando então uma reconstrução no plano coronal e aqui no plano sagital. Estou mostrando a reconstrução. Isso aqui já é com uma tomografia multidetectores. Olha as imagens perfeitas, né? Que essas novas máquinas de tomografia conseguem fazer. Por último, agora falar um pouco sobre a ressonância magnética. Lembrar que a ressonância magnética usa então a radiofrequência. Tá? A avaliação é muito boa para avaliação de partes moles, músculos, tendões, ligamentos, cavidade articular, cartilagem, enfim, é um exame completo. Pode ser útil na detecção de fraturas ocultas. E um problema, porém, é que ela tem um alto custo, né? Além disso, só mostrando aqui a imagem para vocês, pacientes claustrofóbicos não conseguem ficar dentro do magneto, então tem algumas desvantagens, obviamente, relacionadas ao método. Só para relembrar um pouquinho da técnica, né? O paciente, imagina esse aqui, é um átomo de um paciente dentro de uma máquina de ressonância magnética, dentro do magneto. Então a máquina ela gera um pulso de radiofrequência, esse pulso de radiofrequência vai excitar os átomos desse paciente, e aí o átomo ele vai mandar esse pulso de radiofrequência de volta para a máquina. Então tem uma bobina na máquina que ela manda o pulso e ela recolhe o pulso dos átomos do paciente. Então, dependendo de como isso é feito, nós vamos criando as sequências, e isso daí vai gerar uma imagem que vai ser a imagem a ser laudada, né? Então, basicamente, bem grosseiramente falando, da ressonância magnética é por aí. Bom, então só para lembrar alguns conceitos básicos, na ponderação em T1, a gordura ela tem alto sinal, como a gente vê aqui, e a água tem baixo sinal. Aqui não tem derrame articular nada, mas aqui tem a cartilagem que é hidratada, mostrando que ela é cinza escuro. Então ela tem baixo sinal por causa da alta hidratação da cartilagem hialina, né? No T2, então a gordura ela continua com alto sinal, mas só que a água também tem alto sinal. Isso aqui é um pouco de água de um pequeno derrame articular aqui na bolsa suprapatelar. Ok? Aqui também tem um pouquinho de líquido. Então no T2 o que muda é isso. Enquanto no T1 a água tem baixo sinal, no T2 a água tem alto sinal. Bom, um problema que a gente tinha no T2 sem saturação de gordura era que a gordura era branca e a água era branca. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema saturando a gordura. Quando a gente satura a gordura, a gente deixa a gordura preta. Então, a gordura da medula óssea, a gordura da tela subcutânea, elas ficam escuras. E a única coisa que aparece branco mesmo é a água. Né? Em T2 que é branco, ela continua branca, porque o que foi saturada não foi a água e sim a gordura. Então, essas imagens, T2 com saturação de gordura, DP com saturação de gordura, STIR, são imagens que nós chamamos de sequências sensíveis ao líquido, que são sequências que elas priorizam ou elas mostram em branco a hidratação ou líquido dos tecidos, enquanto praticamente todo o restante do tecido fica escuro, né? A gordura fica escura, o músculo, os tendões, os ligamentos já são todos escuros, então continua tudo escuro. Então são basicamente essas sequências sensíveis ao líquido que a gente usa na medicina esportiva, na radiologia musculoesquelética para avaliar as lesões. Aqui um exemplo, né? Um exame normal, aqui do paciente, o ligamento colateral medial normal desse paciente. Aqui, então, o exemplo do paciente com uma lesão, uma rotura parcial do ligamento colateral medial. Repare, então, ó, todo o edema em volta aqui da porção proximal, principalmente do ligamento colateral medial. Ok? Aqui a gente não vê, olha como está bonito aqui, um ligamento normal. Esse aqui é o ligamento estirado com uma rotura parcial. Repare como a sequência sensível ao líquido ela é muito boa, né? Porque a gente consegue ver todo esse edema. Se não tivesse saturado de gordura, toda essa gordura ia estar branca. Aí como é que eu ia ter certeza aonde é que tem edema e onde é que tem gordura, né? Então por isso que essas sequências com saturação de gordura, elas são muito importantes para a gente fazer o diagnóstico correto do paciente na radiologia por esporte ou nas lesões por esporte. Então lembrar que ligamentos, tendões, fibrocartilagens normais são sempre escuros, são sempre pretos, tem sempre baixo sinal em qualquer sequência. E se tiver algum líquido dentro dele ou em volta dele de uma forma
acentuada, é melhor a gente ficar atento que a gente pode estar vendo uma lesão. Falando agora das lesões específicas, né, de cada região, falando primeiro sobre... Vamos falar primeiro sobre as lesões ósseas, ok? Então, nas lesões ósseas, nós podemos ter a fratura relacionada à lesão por esporte, né? Lembrando que o raio-x é muito bom para ver fratura. A toma e a ressonância podem ser úteis na pesquisa de fraturas ocultas ou complicações de fraturas, pré-operatórios, enfim. Então, aqui, algumas fraturas, né? Uma fratura completa. Aqui a gente consegue ver as margens da lesão rompendo toda a cortical e a medular óssea. Aqui uma fratura parcial, uma fratura em galho verde numa criança. Aqui outra fratura parcial em toros numa criança também. Olha aqui a lesão. Então, esse conceito de fratura completa e fratura parcial, ou fratura em galho verde, é fratura em toros aqui. Então, isso aí é muito bem avaliado no raio-x. Esse outro caso aqui, uma fratura base do quinto metacarpo, com a queda um paciente que teve uma queda de mão, com a mão espalmada durante a prática de judô. Então, mostrando que o raio-x mostra aqui uma fratura cominutiva da base do quinto metacarpo, com extensão intraarticular, né? Esse outro caso, só para lembrar a diferença da fratura recente e da fratura antiga ou fratura crônica não consolidada, né? Então, esse aqui é uma ginasta. Olha como é que está a linha de fratura dela. Está bem esclerótica as margens da fratura. Tem um calo ósseo aqui grande já, porque como tem muita instabilidade, isso aí vai gerando uma reação periosteal, um calo ósseo, na tentativa de manter o osso no local ou de cicatrizar o osso, mas não consegue, porque a ginasta continua fazendo a atividade dela, apesar da dor no punho. Ela continuou, então isso aqui é um aspecto clássico, uma fratura crônica, que acontece na região distal dos antebraços dos ginastas, que é a área de fratura, uma fratura crônica. Esse outro caso é um paciente que teve fratura relacionada à queda de cavalo durante a prática de hipismo. Então aqui a gente tem uma fratura da placa fisária com extensão metafisária e epifisária, um Salter-Harris tipo 4. Então aqui na tomografia a gente consegue ver a lesão da placa fisária, aqui a lesão se estendendo para a metáfise, aqui a lesão se estendendo para a epífise, né, intraarticular. Então isso aqui é um Salter-Harris tipo 4. Em alguns lugares, por exemplo, na região do tornozelo, essa reconstrução tomográfica ela é muito importante para o ortopedista poder fazer o planejamento cirúrgico dele. Às vezes no raio-x a gente não consegue ter uma visão tridimensional completa do que está acontecendo, e a tomografia é muito útil nesses casos. Esse é outro caso, que é uma paciente que iniciou corrida recentemente, já mostrei até numa aula passada, começou com dor no quadril esquerdo, não mostrava alteração nenhuma no raio-x, na tomografia também não mostrava nenhuma alteração sugerindo fratura, né? Obviamente esse paciente tem uma rarefação óssea, o trabeculado ósseo está bem rarefeito, e na ressonância magnética, na sequência T1, a gente consegue ver aqui a linha de fratura. Então reparem, quanto mais rarefeito for o trabeculado ósseo, pior vai ser para o raio-x e para a tomo fazer esse diagnóstico. E para a ressonância magnética isso não interfere em nada, porque o que ela viu basicamente aqui, digamos, foi a parte da fratura na medula gordurosa, né? Ou nas células de gordura que estão localizadas aqui nessa região proximal do fêmur, aqui na área do colo femoral. Então, foi isso aqui, é isso aqui que está dando essa linha de fratura nesse paciente. Bom, saindo das lesões ósseas, das fraturas agudas ou das fraturas bem definidas, entrando agora nas alterações por estresse. Então, as alterações por estresse são aquelas alterações crônicas, por exemplo, aquela fratura crônica da ginasta no antebraço, aquilo lá é uma alteração por estresse, que chegou a fazer uma fratura completa. A maioria das fraturas por estresse, elas começam devagar, elas começam com uma área ou outra de lesão. Se não tratar, se não cuidar, aí vira aquela fratura que a gente viu em alguns slides anteriores aí, da ginasta, né? Então, exames recomendados, o raio-x, sendo que a ressonância magnética é mais sensível para esse tipo de fratura. Aqui a gente tem um exemplo, paciente com fratura por estresse comprometendo os platôs tibiais mediais bilateralmente, né? Repare essa linha esclerótica, essa área esclerótica aqui no osso. Isso aqui é característico do paciente com fratura por estresse. Ele faz microfratura e
E o organismo ele tenta consolidar essa fratura. Não é uma fratura de uma vez só, por isso que na maioria das vezes a gente não vê uma lesão lítica, a gente não vê uma linha uma linha radiolucente, né? O que a gente vê é uma linha esclerótica, porque o organismo está tentando consolidar, ele está tentando calcificar essa região, mas não consegue, sem sucesso, não está conseguindo. Tá? Esse aqui é um aspecto clássico em pacientes sedentários que de uma hora para outra começam a praticar atividade física e exageram na prática da corrida, ou pacientes com sobrepeso que também começam uma atividade física, geralmente a corrida, e faz essa fratura por estresse aqui nessa região do platô tibial medial. Aqui na ressonância magnética, mostrando a linha de fratura, olha aqui, isso aqui é um T1, né, mostrando a linha de fratura e mostrando o edema, que é escuro em T1, né, a água é escura em T1, e aqui é um T2 com saturação de gordura, mostrando a fratura aqui, e mostrando todo o edema ósseo em volta da linha de fratura. Uma outra coisa que complica esse paciente, e provavelmente a fratura, uma boa parte dessa fratura tem origem nessa alteração anatômica, é que o menisco medial do paciente já está roto. Então, esse paciente ele já não tem o menisco aqui para ajudar a absorver o choque entre o fêmur e a tíbia. Isso daí vai sendo transferido para o osso e pode fazer uma fratura por estresse. Esse aqui é um outro caso de fratura por estresse no corredor. Então a gente vê aqui, isso aqui é um STIR, parecido com T2 com saturação de gordura, né? Isso aqui é um STIR, o raciocínio é o mesmo, o que aparece branco é líquido, é edema, e o que aparece escuro é o resto dos tecidos, é cartilagem, é cortical óssea, é músculo, é tela subcutânea e assim por diante. Então esse paciente ele tinha dor na perna esquerda, um edema muito grande aqui na medular óssea da tíbia desse paciente. Isso aqui era uma fratura por estresse em um corredor, olha o edema da medular óssea bem grande, compara uma tíbia direita com a tíbia esquerda, e olha o grande edema que a gente consegue ver nessa região. 4 meses depois, de parar a atividade, a gente consegue ver que está melhorando, né? O edema está quase zerado, o edema está desaparecendo. Isso aí foi com somente parando a atividade. Lembrando que esses casos de fratura por estresse, tem casos que a gente pode, por imagem, pode confundir com lesões tumorais, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que avaliar, a gente tem que seguir, fazer um segmento desse paciente para a gente não perder nenhum caso que seja alguma coisa mais grave. Bom, saindo então das estruturas ósseas, entrando nas alterações, nas lesões articulares. Então, com relação às lesões articulares, nós podemos ter a luxação, né? Principais exames, o raio-x e a tomografia, eles vão servir para avaliar as lesões ósseas, enquanto a ressonância ela vai ser útil para avaliar as lesões ligamentares, tendíneas, musculares, condrais e assim por diante. Então aqui, por exemplo, ó, o raio-x mostrando aqui uma luxação, né? Uma luxação do cotovelo. Essa luxação é uma luxação posterolateral, né? Repare que o fragmento distal está deslocado posteriormente e lateralmente. Então isso aqui é uma fratura, luxação posterolateral. Olha a fratura aqui na cabeça do rádio. Ó. Ok? Então o raio-x é muito bom para ver esse tipo de alteração. Essa daqui é uma luxação anterior do ombro. Então a gente tem aqui a glenoide, a gente tem a cabeça humeral deslocada aqui inferiormente na incidência anteroposterior. E no perfil da escápula a gente vê que a cabeça humeral está deslocada anteriormente à escápula. Aqui é posterior, né? Aqui é anterior. A cabeça do húmero está anteriormente à escápula. Então isso aqui é uma luxação anterior do ombro. A ressonância magnética ela consegue avaliar alterações que a gente não consegue ver no raio-x. Por exemplo, naquele caso lá de luxação anterior do ombro, podia ser muito bem esse caso aqui, mostrando o edema ósseo, a impacção óssea que foi causada nesse paciente por causa da luxação. Essa região aqui da cabeça humeral, ela rodou e bateu na região anterior da glenoide, do lábio da glenoide, que é essa irregularidade aqui. Ó. O lábio da glenoide está roto aqui agora na região. Então, olha que a ressonância a gente conseguiu ver que tem um edema na região póstero, superior e lateral da cabeça humeral e tem uma rotura do lábio glenoidal anterior. O raio-x não vai mostrar isso. Vai ser difícil mostrar, na verdade, pelo menos a fratura o raio-x pode até mostrar, mas é difícil. A tomografia é a mesma coisa, pode mostrar uma irregularidade, uma retificação da cabeça humeral, mas não vai mostrar o edema e não vai mostrar também a lesão do lábio da glenoide, que a gente consegue ver na ressonância e não consegue ver nos outros métodos de imagem.
Então a ressonância é muito boa para avaliação mesmo de partes moles. Bom, saindo das lesões articulares, entrando agora nas lesões ligamentares. Os principais exames então para as lesões ligamentares, o raio-x e a tomografia, nós vamos ver sinais indiretos. Por exemplo, se tem uma luxação ou uma subluxação, você infere que o ligamento X, Y, Z estão lesados, porque para fazer esse tipo de luxação ou subluxação, a gente tem que ter uma lesão desses ligamentos. Mas para avaliar mesmo o ligamento, os métodos de imagem que são mais específicos, né, são a ecografia. Um é a ecografia, né, principalmente para avaliação de ligamentos superficiais, enquanto que a ressonância magnética ela é melhor para avaliação dos ligamentos, tanto superficiais quanto profundos e as outras lesões associadas. Então a ressonância é um combo completo, né, para avaliar tudo. Enquanto que a ecografia ela é boa para fazer uma avaliação focal daquela estrutura superficial que você tem dúvida se está normal ou não. Então aqui, por exemplo, esse aqui é só mostrando a anatomia normal do ligamento cruzado anterior. Ele tem baixo sinal, ele linear, e direção diagonal. Esse aqui é o aspecto normal. E olha aqui uma ruptura do ligamento cruzado anterior no jogador de vôlei. O ligamento aqui está todo irregular, está todo heterogêneo. Isso aqui é um T2 com saturação de gordura, mostrando aqui a descontinuidade das fibras nessa região. Esse outro caso aqui é uma lesão óssea, uma avulsão óssea, junto da exceção do ligamento cruzado anterior, no platô tibial, na eminência intercondilar. Então aqui a gente tem o ligamento, ele não rompeu no ligamento, ele rompeu no osso, né? A área de fraqueza ela foi no osso, tem uma avulsão óssea. Particularmente entre uma avulsão óssea e uma lesão ligamentar, eu prefiro a avulsão óssea porque o osso cicatriza, consolida e não é para ficar com problema nenhum, enquanto o ligamento, a chance de cicatrizar é mínima. Passando agora, saindo das lesões ligamentares e entrando nas lesões tendíneas. Bom, os principais exames, de novo, raio-x e tomografia, nós vamos ver sinais indiretos das lesões tendíneas, enquanto que a ecografia vai ser possível avaliar os tendões superficiais, enquanto que a ressonância magnética, nós vamos poder avaliar tanto as lesões superficiais, os tendões superficiais, quanto os tendões profundos e outras alterações associadas. Então aqui, por exemplo, o ultrassom, mostrando a tendinopatia no nadador. Isso aqui é uma tendinopatia do supraespinhal, só preciso entender melhor a imagem aqui. Isso aqui é o músculo deltoide. Aqui nós temos o tendão do supraespinhal e aqui nós temos a cabeça humeral. E aí a gente viu aqui o tendão do supraespinhal bem espessado, heterogêneo. Isso aqui é uma área de tendinopatia do supraespinhal. Repare com o lado normal. Olha só o tamanho do tendão do supraespinhal, a diferença de um lado para o outro. Tudo bem, esse aqui parece que está um pouquinho... A escala desse lado aqui está um pouquinho maior, mas obviamente esse lado está espessado heterogêneo em relação a esse aqui. Então aqui a gente tem uma tendinopatia do supraespinhal. Falando agora da ressonância magnética, na ressonância magnética a gente consegue ver bem aqui a área de tendinopatia proximal do patelar, ó, essa área de aumento de sinal dentro do tendão patelar. Isso aqui no T2 com saturação de gordura a gente também vê a área aqui de aumento de sinal dentro do tendão patelar. Ok, às vezes tem algumas rupturas intrasubstanciais de permeio também associadas. Enfim, isso daqui é uma tendinopatia patelar, é o joelho de saltador, essa alteração, essa tendinopatia patelar do lado do polo inferior da patela, também é chamado de joelho do saltador. Em alguns casos a gente pode ter uma ruptura completa dos tendões, né? Isso aqui só mostrando a anatomia normal do tendão supraespinhal, o tendão supraespinhal com baixo sinal, chegando aqui na tuberosidade maior do húmero, ok? Bem bonito, aqui a gente tem um acrômio, e aqui a gente tem a cabeça humeral, e aqui um tendão do supraespinhal roto, o tendão está aqui, ó, ele está retraído nessa região, e aqui não tem tendão nenhum, aqui é a cabeça humeral, aqui é o acrômio, e a distância entre o acrômio e o húmero é praticamente nenhuma, porque o tendão que estava aqui não está mais, ele foi rompido, ou ele se rompeu, ele retraiu aqui para proximal. Isso aqui deve ser uma parte do tendão, aqui deve ser outra parte do tendão, se bobear. E aqui a gente tem uma ruptura completa com uma migração superior da cabeça humeral, que a ressonância consegue avaliar muito bem. Bom, saindo das lesões tendíneas, entrando para as fibrocartilagens. Então, fibrocartilagem, o pessoal subentende menisco no joelho, disco da articulação temporomandibular, fibrocartilagem triangular no punho, os lábios acetabulares e da glenoide, né, que são os lábios do quadril e do ombro. Então, para esse tipo de exame, a ressonância
Para esse tipo de lesão, a ressonância é o melhor exame. Então, na ressonância, a gente vai conseguir identificar as lesões. Repare nesse caso aqui, uma rotura horizontal do corno posterior do menisco medial. O menisco ele tem que ser preto e triangular e homogêneo. Aqui ele tem essa área linear aqui que se estende até a superfície articular. Isso aqui é uma rotura horizontal. Repare aqui, isso aqui é o menisco normal, ó. Preto, triangular e homogêneo. Corno posterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial. Isso aqui pode doer bastante, isso aqui pode ser uma causa importante de dor no paciente. O paciente praticava corrida com 50 anos de idade. Esse outro caso é uma rotura em alça de balde do menisco medial. Então, uma parte do menisco está aqui, a outra parte do menisco migrou aqui para a interlinha articular. Então, isso aqui é uma rotura meniscal com uma migração de parte do conteúdo meniscal para uma região que não era para ter menisco. A gente chama esse tipo de rotura uma rotura em alça de balde, porque o menisco ele rompe na frente, no meio, atrás, e o fragmento ele roda e vai parar aqui no meio, e parece uma alça de balde, enfim. É esse nome, é por esse nome que vocês vão encontrar na literatura. Esse é outro caso de rotura da fibrocartilagem, do lábio da glenoide. Aqui a gente tem o lábio da glenoide, isso aqui é a glenoide. Aqui a gente tem o lábio inferior, triangular, preto, bonito. E aqui o lábio superior que está irregular, com uma passagem de contraste. Isso aqui é uma artrorressonância, com uma passagem de contraste para dentro do lábio glenoidal superior. Então isso aqui é uma rotura do lábio glenoidal superior no nadador. Isso pode doer bastante, isso pode impossibilitar o nadador a ter a melhor performance dele e até aposentar o atleta. Bom, entrando agora nas lesões cartilaginosas. Então a gente já falou de lesão óssea, de lesão articular, de lesão tendínea, de lesão ligamentar, de fibrocartilagens, e agora a gente vai falar das cartilagens de revestimento articular. Então, com relação às cartilagens de revestimento articular, os principais exames, né? O raio-x de atomo eles vão mostrar alterações secundárias, né? Como redução do espaço articular, e a ressonância sim é o melhor exame também para avaliação da lesão condral. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, esse raio-x aqui, a perfil, a gente consegue ver uma área de ossificação aqui projetada na interlinha articular medial do joelho. Essa ossificação está aqui atrás, no recesso articular posterior do joelho. Isso aqui pode ser um corpo livre de diversas origens, e uma das origens pode ser relacionada a uma lesão condral prévia, que essa lesão condral ela pode ossificar e a gente pode ter um corpo livre intraarticular nessa região. Aqui um exemplo que a ressonância magnética mostrando muito bem uma lesão condral. Então aqui a gente tem a faceta lateral da patela. Isso aqui é a cartilagem de revestimento articular. A cartilagem ali ela vem até aqui e aqui ela para, fica essa depressão e aqui ela volta. Isso aqui então é uma lesão condral, ok? O raio-x não vai conseguir ver essa lesão condral, nem a tomografia vai conseguir ver direito essa lesão condral. O ultrassom menos ainda, não tem janela, não tem como o ultrassom entrar aqui para ver essa lesão condral. Quem vai ver melhor mesmo essa lesão condral é a ressonância magnética. Esse aqui é um outro exemplo de uma lesão condral. Esse paciente ele deve ter feito uma luxação lateral da patela. Isso aqui, as duas imagens estão invertidas, né? Uma está do lado, a outra está do outro, mas é do mesmo paciente. Mas enfim, o paciente ele luxou a patela para a lateral. Essa porção medial da patela bateu na região lateral do côndilo femoral, região lateral do côndilo femoral lateral, fez um edema ósseo aqui, rompeu o retináculo medial da patela, né? E fez uma lesão osteocondral da patela. Esse aqui é o fragmento osteocondral da patela, então tirou uma tampa, tanto da cartilagem quanto da cortical subcondral. Reparem, a cartilagem aqui está boa, aqui a gente não vê cartilagem. Então essa cartilagem que a gente não vê, provavelmente é esse fragmento osteocondral junto com uma cortical óssea associada. Esse tipo de lesão, o raio-x de atomo é melhor para ver porque tem uma parte óssea junto. Então eles conseguem identificar. Mas quando tem só cartilagem, o raio-x de tomografia eles não conseguem identificar direito a lesão osteocondral ou fragmento osteocondral. A gente está quase terminando agora, falando sobre as lesões musculares. Com relação às lesões musculares, os principais exames são a ecografia e a ressonância magnética. A ecografia é melhor para as lesões mais superficiais, vai mostrar o padrão fibrilar
muscular normal, enquanto a ressonância magnética é o melhor exame para avaliação dos ventres musculares e estruturas adjacentes de uma forma geral, difusa, né? Então isso aqui é a ultrassom mostrando uma rotura da musculatura adutora da coxa esquerda, né? A coxa direita aqui a gente vê a musculatura adutora na região medial da coxa com padrão fibrilar normal, e do outro lado a gente vê toda essa área aqui heterogênea, toda essa alteração de sinal com perda do aspecto fibrilar normal do músculo. Essas áreas mais hiperdensas podem corresponder a sangue, enfim, mostrando aqui a lesão muscular na coxa esquerda em comparação com a coxa direita, né? Então o ultrassom ele pode fazer esse diagnóstico. Aqui uma outra ultrassonografia mostrando uma rotura do reto femoral, da porção distal do reto femoral. O joelho está para esse lado, né? O joelho está para esse lado, com uma retração proximal da junção miotendínea, do ventre muscular e da junção miotendínea, com um pouco de líquido heterogêneo aqui nessa região. Deve ser uma coleção cerebro-hemorrágica, né? Relacionada à rotura muscular. Então a gente tem aqui uma coleção líquida cerebro-hemorrágica na porção distal do reto femoral nesse paciente. Aqui a ressonância magnética, mostrando uma rotura do semimembranoso. Aqui a gente tem o tendão semimembranoso aqui que começa com uma alteração de sinal. Esse aqui é o tendão conjunto, esse aqui é o semimembranoso. Daqui para cá a gente começa a ver uma alteração de sinal, uma irregularidade na região do tendão semimembranoso. Quando a gente vai no pós-contraste também mostra um realce importante nessa região. Quando a gente vai mais para baixo, a gente vê aqui uma grande lesão, né, uma rotura na junção miotendínea do semimembranoso, com uma coleção, inclusive com uma coleção líquida dentro do ventre muscular, com edema muito grande da musculatura em volta e entre os planos faciais, né? Então a ressonância ela é muito boa, né? A gente consegue ver muito bem essas alterações aqui, pegando até uma porção mais profunda da musculatura, né? Que às vezes o ultrassom ele ou não pega direito, ou ele consegue pegar direito, mas não tem essa resolução anatômica que a gente tem na ressonância magnética, né? Então, em conclusão, com essa aula, as lesões por esporte estão em franca ascensão, né? A maioria dos casos, o diagnóstico é realizado com anamnese e exame físico. Em alguns casos, o método de imagem pode ser necessário, pode ser úteis para confirmar o diagnóstico e avaliar as lesões associadas, né? Lembrando dos nossos métodos de imagem aqui, cada um deles é mais adequado para um tipo específico de lesão do sistema musculoesquelético no esportista. E para terminar, tem esse quadro aqui resumindo qual é a indicação, qual é o melhor exame para cada tipo de lesão, mas vocês podem reparar que quando nós pegamos lesões de partes moles, geralmente assim, o melhor exame é a ressonância magnética, tá? A ecografia ela é muito boa para as lesões ligamentares, tendíneas e musculares superficiais, tá? As profundas não pegam muito bem, mas se forem lesões superficiais, a ecografia pode dar conta do recado, né? Enquanto que o raio-x e a tomografia eles são muito bons para avaliar as lesões ósseas, ok? Então era isso que eu tinha para falar dessa aula hoje para vocês. Muito obrigado.